Olá, pessoal, tudo bem? Quero mostrar para vocês falar um pouquinho sobre a fatoração. A gente já conversou sobre divisores, múltiplos, né? Os números primos e agora a fatoração. Na verdade, uma coisa depende da outra, tá? Para entender os primos, a gente precisa dos múltiplos e divisores. Para entender a fatoração, a gente precisa dos números primos. E a cada dia a gente vai acrescentando um conhecimento. Então, eu quero mostrar para vocês aqui o que é a fatoração. Só. Decomposição em fatores primos. Primeiro, quando eu falo em fator, a palavra fator, ela nos remete à ideia de multiplicação. Fator são as partes da multiplicação, né? São os números que se multiplicam. São fatores. Então, sempre que eu falar em fatoração, fatores, é ligado a uma multiplicação. Vocês conhecem a decomposição por adição, né? Por exemplo, 10, não, vamos mudar, sei lá, 15. 15 é 10 mais 5, né? Ou o próprio 10 mesmo, que é 5 mais 5, ou 2 mais 8, são várias possibilidades, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo em fatores, eu estou falando que está nos remetendo a uma multiplicação. Então, todo número composto possui uma única decomposição em fatores primos. O que é número composto, gente? Nós acabamos de falar sobre isso lá quando a gente aprendeu os números primos. Os números compostos são números que não são primos. Ponto. Mas quem são os números primos? Os números primos, eles dividem por um e ele mesmo. E os compostos têm mais divisores, né? Então, essa é a diferença. Decomposições como essa por fatores primos são chamadas de decomposição em fatores primos ou fatoração completa do número. Tá? E aqui, então, explicando o que é um número composto. No exemplo do número 12, tá? Ele pode ser escrito por meio das seguintes multiplicações. Aqui está o 12. O 12 pode ser pode chegar em 12 quando se multiplica 3 vezes o 4, quando multiplica 1 vezes o 12, quando eu multiplico 2 vezes o 6, todas as multiplicações levam ao 12. Ou 2 vezes 2, que dá 4, e o resultado vezes 3, que dá 12 também, tá? Observe que a decomposição 2 vezes 2 vezes 3 apresenta apenas fatores primos. É importante perceber que 2 e 3 são primos, né? E essa é a única possibilidade com fatores primos. Então, só existe uma decomposição com fatores primos, tá? Não existe outra possibilidade. Existem outras decomposições, mas por apenas fatores primos, tá? Como decompor, então, em fatores primos? Primeiro, dividir o número dado pelo menor divisor primo possível. E aí vocês podem usar aquela atividade que a gente fez do crivo de Eratóstenes, que tem todos os números primos de 1 até 50, né? Fazendo uso, então, desses números, dessa tabela que vocês têm lá no caderno, a gente sabe que o menor número primo é o 2, depois é o 3, depois é o 5. Então, a partir daí, a gente vai sempre pegar o menor divisor primo possível. Dividir o resultado obtido pelo menor divisor primo possível, ou seja, repetir essa divisão várias vezes até que o quociente, o que é o quociente? O resultado da divisão seja 1. Então, a gente vai fazer várias divisões, sempre permitindo, sempre escolhendo o menor número primo possível. E a gente vai fazendo repetir várias vezes a divisão. Pode ser que mude o fator primo, né? Dependendo dos resultados. Mas a ideia é que no final a gente chegue ao valor 1, que é o quociente. O resultado tem que ser 1. Olhem aqui no exemplo, ó. Nós temos aqui uma fatoração.
O número que era para fatorar era 90. 90 dividido por 2 resultou em 45. 2 é o número primo menor que existe possível para ser dividido por 90. Resultou em 45. 45, o primeiro número primo menor de todos é o 2. Dá para dividir 45 por 2? Não, porque não vai dar resposta exata e eu preciso de uma resposta sem resto. Então, eu vou para o próximo. 3. Se eu dividir 45 por 3, eu chego em que valor? No caso aqui, chegamos em 15. 15 dá para dividir por 3 novamente, não posso ainda dividir por 2, que seria o menor que ele, e chego ao 5 como resultado. 5 dividido por 5, por que eu dividi por 5? Porque eu não posso dividir nem por 3, nem por 2, então vai ser pelo 5, que é o próximo número primo, menor número primo possível. E temos aqui o quociente 1. Uma vez feita essa fatoração, o que a gente conclui? A gente conclui que o número 90 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. O que é isso aqui? É exatamente os números primos que eu usei na fatoração, tá? Lembrando que sempre que eu multiplico um número por ele mesmo, é o mesmo que eu elevar ele ao quadrado com expoente 2. Por isso, no lugar de 3 vezes 3, aqui foi colocado 3 ao quadrado. Então, o que eu quero dizer? Que 90 fatorado, no caso, decomposto em fatores primos, é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, tá? Isto aqui é a forma de decomposição do 90. Todos os números a gente vai fazer dessa forma também, descrevendo... Peraí, deixa eu tirar aqui. Descrevendo, não é só fazer a forma fatorada, não é só armar isso aqui. Eu quero que vocês cheguem aos números primos que representam. Lembrando, gente, quando eu falo em decomposição, eu estou buscando números que multiplicados resultem no número de referência, no caso que é o 90. Quando eu estava falando aqui do... Deixa eu voltar aqui, do 12, ó. Aqui eu mostrei os números que dá, os fatores de 12, né? 1 vezes 12 resulta em 12. 2 vezes 6 resulta em 12. 3 vezes 4 resulta em 12. 2 vezes 2 vezes 3 também resulta em 12. Então, quando eu falo em fatoração, decomposição, eu estou pegando um número, estou desmembrando ele, né? Só que no momento em que eu quiser recompor ele, eu vou seguir o processo inverso e eu vou chegar nele de novo. Então, tem que ter fundamento essa decomposição, né? Tem que chegar num número válido, né? No caso aqui, 90 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Por quê? Porque se eu fizer essa multiplicação aqui, nós vamos chegar a 90 de novo. Olha aqui, vamos olhar aqui na forma mais reduzida, ó. 3 ao quadrado, a gente sabe que é 3 vezes 3 e dá 9. Se eu pegar o 9 e multiplicar por 5, eu sei que é 45, e 45 vezes 2 é 90. Percebam que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso multiplicar 5 vezes 2 e depois multiplicar por 3 ao quadrado, que talvez para alguns seria até mais fácil. Ó, 3 ao quadrado é 9, todos sabem. E 5 vezes 2 é 10, 9 vezes 10 é 90. Talvez esse caminho era mais fácil. Mas sempre vai dar 90, não importa a sequência que eu utilizar, tá? Aí aqui na sequência eu coloquei alguns exercícios para vocês dentro da proposta da aula e eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá? Hoje era isso aí então. Um abraço a todos e até a próxima.